Imagine que o coração da Terra, aquele núcleo profundo, escondido a milhares de quilômetros sob nossos pés, esteja mudando neste exato momento, sem que percebamos. Parece impossível, mas é exatamente isso que os cientistas começaram a descobrir. O núcleo interno da Terra é uma esfera sólida composta de ferro e níquel, cercada por um núcleo externo líquido que gira e pulsa como um gigantesco motor invisível. Ele não apenas mantém o planeta aquecido, mas também gera o campo magnético que protege a vida da radiação solar e cósmica. Sem ele, nossa existência seria impossível. Mas há um mistério. O núcleo não está mais se comportando como antes. Pesquisas recentes revelam que ele pode estar mudando de ritmo, acelerando e desacelerando de formas que os cientistas ainda tentam explicar. Enquanto você assiste a este vídeo, ondas sísmicas atravessam o planeta, medindo o movimento desse coração metálico. Cada oscilação, cada variação é uma pista de algo profundo que acontece sob nossos pés. O que significam essas mudanças? Elas podem afetar o clima, a comunicação e até o próprio equilíbrio da Terra. E mais importante, o que a ciência ainda não nos contou sobre o núcleo do nosso planeta? Prepare-se, porque nos próximos minutos vamos explorar um dos maiores mistérios que o planeta esconde desde sua formação. Vamos desvendar como o núcleo da Terra, esse gigante silencioso, influencia tudo ao nosso redor e como suas mudanças podem transformar a vida na superfície de formas que ainda não compreendemos. Para entender as mudanças que acontecem no núcleo, primeiro precisamos conhecer sua estrutura. A Terra não é sólida por completo, ela é formada por camadas. Na superfície temos a crosta, a camada fina onde vivemos. Abaixo dela, o manto, uma camada densa de rochas quentes que se move lentamente. Mas é no centro que mora o verdadeiro mistério, o núcleo. O núcleo externo é líquido, composto principalmente de ferro e níquel derretidos, girando em movimentos complexos que geram o campo magnético da Terra. Esse campo atua como um escudo invisível, protegendo-nos da radiação cósmica e solar. Sem ele, a vida como conhecemos não seria possível. No núcleo interno, encontramos uma esfera sólida, igualmente formada por ferro e níquel, que gira dentro do núcleo externo líquido. Durante décadas, os cientistas acreditavam que esse núcleo sólido se movia lentamente, quase imperceptivelmente. Mas novas medições mostram algo diferente. Ele não gira de forma constante. Às vezes acelera, às vezes desacelera, e ninguém sabe exatamente por quê. Essa dança invisível no coração da Terra levanta perguntas intrigantes. Como algo tão profundo pode influenciar diretamente nosso planeta? E se essas mudanças silenciosas estiverem preparando o terreno para eventos que ainda não conseguimos prever? O núcleo da Terra é, literalmente, o motor do nosso planeta. E entender seus movimentos é essencial para compreender não apenas o campo magnético, mas também fenômenos geológicos e climáticos que impactam diretamente nossas vidas. Enquanto continuamos esta jornada, vamos descobrir como os cientistas detectam essas mudanças e quais segredos o núcleo ainda guarda para nós. Nos últimos anos, cientistas de todo o mundo começaram a perceber algo surpreendente e, ao mesmo tempo, inquietante. O núcleo da Terra não é tão estável quanto imaginávamos. Usando sismógrafos altamente sensíveis que captam as ondas sísmicas geradas por terremotos em qualquer ponto do planeta, os pesquisadores conseguiram mapear o movimento do núcleo interno com detalhes inéditos. Além disso, o estudo das variações do campo magnético terrestre trouxe revelações ainda mais intrigantes. O núcleo interno, que deveria girar lentamente em sincronia com a Terra, mostra sinais de superrotação, períodos em que se move mais rápido que a crosta e o manto. Em outros momentos,
desacelera inesperadamente, sem que os cientistas consigam determinar uma causa clara. Essas descobertas mudam completamente nossa percepção sobre o planeta. A Terra não é uma esfera inerte. Ela pulsa por dentro, com seu núcleo funcionando como um gigantesco motor invisível, cuja velocidade e direção podem variar de forma misteriosa. E essas variações, embora sutis, podem ter efeitos significativos em nosso mundo cotidiano. Para entender melhor, imagine que o núcleo é como o motor de um carro que funciona há bilhões de anos sem nunca ser desligado. Se ele começar a acelerar ou desacelerar inesperadamente, mesmo de forma imperceptível, toda a máquina pode reagir de maneiras que ainda não compreendemos totalmente. É exatamente isso que os cientistas estão tentando desvendar. Alguns estudos sugerem que essas variações podem afetar diretamente o campo magnético da Terra, o escudo invisível que nos protege da radiação solar e cósmica. Sem esse campo, a vida na superfície estaria vulnerável a partículas energéticas que poderiam danificar o DNA, prejudicar sistemas de comunicação e até afetar redes elétricas. As medições mostram pequenas discrepâncias entre a rotação do núcleo e a da crosta terrestre. Embora pareçam mínimas, elas podem gerar efeitos acumulativos ao longo de décadas. Satélites em órbita, sistemas de navegação e até a própria bússola que usamos em aventuras dependem dessa estabilidade. No entanto, nem todos os cientistas concordam sobre as causas. Alguns defendem que se trata de um processo natural, resultado da interação entre o núcleo externo líquido e o núcleo interno sólido. Outros levantam hipóteses mais ousadas, como influência de forças externas do cosmos, partículas solares ou mesmo fenômenos magnéticos que ainda não compreendemos. O que é certo é que essas descobertas colocam a Terra em um novo contexto. Nosso planeta não é apenas uma esfera estática, mas um organismo vivo, cujo coração metálico pulsa e se ajusta constantemente. Cada nova medição revela padrões que desafiam nossa compreensão e levantam questões sobre o futuro. E a pergunta que permanece é perturbadora. Como essas mudanças invisíveis no núcleo podem moldar o futuro da Terra, da vida e de tudo que conhecemos? Os cientistas continuam investigando e cada descoberta parece mais um enigma que a natureza nos apresenta, um mistério profundo que ainda está longe de ser solucionado. As descobertas sobre o núcleo da Terra não são apenas curiosidades científicas, elas carregam implicações profundas para o planeta e para a vida que nele existe. O que acontece a milhares de quilômetros sob nossos pés pode, silenciosamente, afetar tudo ao redor, desde a tecnologia que usamos até fenômenos naturais que moldam nosso dia a dia. O campo magnético da Terra, gerado pelo núcleo, é a primeira peça desse quebra-cabeça. Ele funciona como um escudo invisível, desviando partículas energéticas vindas do Sol e do espaço profundo. Se o núcleo muda de ritmo, mesmo que de forma sutil, esse escudo pode enfraquecer temporariamente ou se deslocar. Para nós, isso significa possíveis falhas em sistemas de comunicação, interferência em satélites, problemas em GPS e até alterações no clima espacial que podem atingir aviões e redes elétricas. Além disso, o núcleo é o motor que influencia a dinâmica do manto e da crosta terrestre. Mudanças em seu movimento podem intensificar processos geológicos, como terremotos, erupções vulcânicas e deslocamentos de placas tectônicas. Embora essas alterações sejam graduais, acumulam energia ao longo do tempo e podem gerar eventos imprevisíveis. Alguns cientistas apontam para cenários ainda mais complexos. Se o núcleo desacelerar ou acelerar de forma inesperada, poderia haver um efeito em cadeia em todo o planeta. Pequenas variações podem alterar correntes de convecção no manto.
mudar o comportamento do magma e até influenciar padrões climáticos de longo prazo. Tudo isso ocorre sem que percebamos diretamente. É um mecanismo silencioso, mas potente. E há outro ponto intrigante. O núcleo da Terra é essencial para a estabilidade do próprio eixo terrestre. Alterações na sua rotação podem influenciar a inclinação do planeta, afetando estações, ciclos climáticos e a distribuição da luz solar. Em outras palavras, mudanças internas podem ter repercussões externas que moldam a vida na superfície de formas que ainda não compreendemos totalmente. A questão que permanece é perturbadora. Estamos preparados para entender essas forças invisíveis? Conseguimos prever o impacto real de um núcleo que gira de forma irregular, alterando nosso escudo magnético, influenciando placas tectônicas e moldando o clima global? Cada descoberta feita pelos cientistas é um alerta silencioso. O núcleo da Terra não é apenas uma esfera metálica distante. Ele é o coração pulsante do planeta. E suas mudanças podem definir o rumo da vida no planeta para séculos futuros. Enquanto continuamos a investigar, surgem mais perguntas do que respostas, e o mistério se aprofunda. O que parece distante e abstrato, na verdade, tem ligação direta com a nossa existência, com a forma como vivemos e com a proteção que recebemos do próprio planeta. O núcleo da Terra continua a girar, e nós apenas começamos a entender os efeitos dessa dança invisível. Mas uma coisa é certa: cada movimento dele é crucial. E cada alteração carrega consigo um potencial impacto que ainda estamos longe de compreender completamente. À medida que os cientistas analisam os dados sobre o núcleo da Terra, surgem diversas teorias, algumas firmemente baseadas em evidências, outras mais especulativas, que tentam explicar esse comportamento misterioso. Cada hipótese nos aproxima, ao mesmo tempo que aumenta o mistério sobre o coração do planeta. A primeira teoria, a mais aceita, relaciona a superrotação do núcleo interno à interação com o núcleo externo líquido. O núcleo externo, em constante movimento, cria correntes complexas de ferro derretido que exercem pressão sobre o núcleo interno sólido. Esse jogo de forças poderia explicar os períodos em que o núcleo acelera ou desacelera. É como se o motor da Terra tivesse engrenagens invisíveis, ajustando sua velocidade conforme o movimento das camadas ao redor. Outra hipótese sugere a influência de forças externas, vindas do espaço. Radiação solar, partículas cósmicas e mudanças no campo magnético do Sol poderiam interferir de forma sutil no núcleo, alterando seu ritmo de rotação. É uma ideia que mistura geociência e astrofísica, mostrando como a Terra está conectada ao cosmos de maneiras que nem sempre percebemos. Há também teorias mais ousadas. Alguns cientistas especulam que mudanças rápidas no núcleo poderiam indicar processos desconhecidos dentro da Terra, talvez relacionados à redistribuição de massa ou a fenômenos que ainda não conseguimos medir. Alguns chegam a imaginar que eventos gigantescos, como a movimentação de grandes blocos do manto ou alterações no centro metálico, podem preparar o planeta para mudanças geológicas significativas. Cada teoria, por mais plausível que seja, levanta novas perguntas. Por que essas alterações começaram a ser perceptíveis apenas agora? O núcleo sempre se comportou assim, mas apenas agora temos tecnologia para medir? Ou realmente algo mudou internamente? Algo que a ciência ainda não consegue explicar completamente? O que torna tudo ainda mais fascinante é que essas teorias, mesmo sem respostas definitivas, nos mostram o quão interligado é o planeta. O núcleo, o manto, a crosta, o campo magnético e até forças externas trabalham em conjunto em uma dança complexa e invisível. Pequenas mudanças no núcleo podem reverberar em toda a Terra, alterando desde a bússola de um explorador até o clima global. E no meio de tantas hipóteses, surge uma reflexão inquietante.
O núcleo da Terra guarda segredos que podem mudar nossa compreensão do planeta. O que é natural? O que ainda está além do conhecimento humano? A cada estudo, a cada medição, percebemos que ainda estamos apenas arranhando a superfície do que realmente acontece no coração da Terra. Enquanto continuamos a investigar, cada nova descoberta se torna uma peça de um quebra-cabeça gigantesco, um mistério que desafia nossa ciência e nos lembra que, mesmo conhecendo tanto, a Terra ainda guarda segredos profundos que podem impactar nossa vida de formas invisíveis. As mudanças no núcleo da Terra não são apenas teorias. Elas são apoiadas por evidências concretas, obtidas por décadas de observações e medições. Cientistas combinam dados de sismologia, magnetometria e geofísica para revelar o que acontece a milhares de quilômetros sob nossos pés. Um dos principais instrumentos usados é o sismógrafo, capaz de captar ondas sísmicas geradas por terremotos em qualquer ponto do planeta. Essas ondas atravessam o núcleo e refletem alterações em sua densidade e movimento. Ao analisar o tempo que cada onda leva para atravessar o núcleo, os pesquisadores perceberam discrepâncias sutis, indicando que ele gira de forma irregular, acelerando e desacelerando em ritmos que só agora começam a ser compreendidos. Além disso, mapas do campo magnético terrestre mostram regiões onde o escudo protetor do planeta enfraquece ou se desloca. Essas variações magnéticas estão diretamente relacionadas ao comportamento do núcleo interno. Cientistas estudam essas mudanças utilizando gráficos que revelam padrões invisíveis, como correntes de ferro líquido no núcleo externo que interagem com o núcleo sólido. Cada gráfico é uma janela para um mundo que jamais veremos, mas que influencia nossa vida diariamente. Há também evidências indiretas que conectam o núcleo a eventos na superfície. Observações de erupções vulcânicas, movimentação de placas tectônicas e até alterações nos polos magnéticos sugerem que a dinâmica interna do planeta se reflete em fenômenos geológicos e climáticos. O núcleo não está isolado, ele é o motor invisível que move tudo acima dele. Simulações em computadores reforçam essa imagem. Modelos tridimensionais mostram o núcleo girando dentro do núcleo externo líquido, em uma dança complexa de acelerações e desacelerações. Cada movimento gera efeitos em correntes magnéticas, campos magnéticos locais e, em escala maior, na estabilidade global do planeta. Mesmo assim, muitas perguntas permanecem sem resposta. Por que o núcleo muda de ritmo agora? Essas alterações são cíclicas ou indicam um novo comportamento do planeta? Como isso afetará a vida na superfície nas próximas décadas? O que essas evidências mostram é claro. O núcleo da Terra não é apenas uma esfera metálica estática, mas um organismo vivo, pulsando e se ajustando constantemente. Cada medição, cada gráfico e cada simulação nos aproxima do entendimento de um segredo que a Terra guarda há bilhões de anos, mas que ainda nos desafia profundamente. Enquanto exploramos esses sinais, percebemos que estamos lidando com algo muito maior do que o conhecimento humano até hoje. O núcleo é invisível, mas suas ações são sentidas em cada canto do planeta. Em terremotos, no campo magnético, até no equilíbrio de satélites que orbitam a Terra. Cada evidência científica é uma pista, e o mistério continua, convidando-nos a olhar mais fundo e questionar tudo o que sabemos sobre o coração do nosso planeta. O núcleo da Terra continua a girar, e com ele vem uma série de possibilidades que podem impactar o planeta de formas inesperadas. Compreender seu comportamento é mais do que ciência, é entender o futuro da vida na Terra. Se essas mudanças na rotação do núcleo continuarem, mesmo que lentamente, o campo magnético da Terra poderá sofrer alterações significativas.
Isso significa que regiões do planeta podem enfrentar períodos de maior vulnerabilidade à radiação cósmica. Satélites, GPS, comunicações e redes elétricas poderiam ser afetados de maneira sutil, mas cumulativa, em um efeito silencioso que passa despercebido para a maioria das pessoas. Além disso, a interação entre o núcleo interno e o núcleo externo líquido pode intensificar processos geológicos. Terremotos, vulcões e movimentos das placas tectônicas poderiam se tornar mais frequentes ou atingir áreas inesperadas. O planeta, que parece estável da superfície, esconde movimentos internos que carregam energia suficiente para remodelar continentes ao longo do tempo. Outro fator crítico é a influência no eixo terrestre. Pequenas mudanças na rotação do núcleo podem alterar a inclinação do planeta, impactando estações do ano, padrões climáticos e até a distribuição da luz solar. O que acontece no centro da Terra reverbera para a superfície, mostrando que tudo está conectado, mesmo que não possamos perceber. Os cientistas alertam: não há sinais de que essas mudanças sejam imediatas ou catastróficas, mas o monitoramento constante é essencial. Cada variação detectada no núcleo é uma pista sobre o que pode ocorrer em décadas ou séculos futuros. A Terra é um organismo vivo e o núcleo é seu motor. Qualquer alteração nele, mesmo mínima, pode influenciar toda a vida na superfície. A pergunta que paira no ar é inquietante. Estamos preparados para enfrentar os efeitos de um núcleo que se move de forma irregular? Ou continuaremos ignorando os sinais que vêm de dentro do próprio planeta? Enquanto seguimos investigando, cada descoberta reforça a complexidade da Terra. O que parecia estático e previsível se revela dinâmico e misterioso. O núcleo não apenas sustenta a vida, ele dita seu ritmo invisível, lembrando-nos de que, por mais que conheçamos o planeta, ainda existem segredos profundos que moldam nosso futuro. E assim, nos aproximamos do próximo capítulo, onde exploraremos o desfecho desse mistério e o que cada um de nós pode refletir sobre essas mudanças invisíveis que acontecem bem sob nossos pés. O núcleo da Terra continua a girar, silencioso e invisível, mas imensamente poderoso. Por bilhões de anos, ele sustentou nosso planeta, manteve o equilíbrio e permitiu que a vida prosperasse. Agora, com as descobertas recentes, sabemos que ele está mudando, acelerando, desacelerando e girando de formas que desafiam nossa compreensão. Cada batida desse coração metálico é um lembrete da complexidade e do mistério que reside bem abaixo de nossos pés. Essas mudanças podem parecer distantes, invisíveis e abstratas, mas têm consequências concretas. O campo magnético, que nos protege de radiação cósmica e solar, pode enfraquecer ou se deslocar. Satélites, sistemas de comunicação e até o GPS que usamos diariamente podem sofrer interferências. A atividade geológica, moldada por interações entre o núcleo, o manto e a crosta, pode se intensificar, afetando terremotos, erupções vulcânicas e movimentos de placas tectônicas. Até mesmo a inclinação da Terra, responsável pelas estações e padrões climáticos, pode ser sutilmente impactada. Cada descoberta científica nos lembra de que a Terra não é um objeto estático, ela é um organismo vivo, pulsando em ritmos invisíveis, movendo-se com forças que desafiam a lógica humana. O núcleo não é apenas o motor do planeta, ele é um guardião silencioso, um maestro invisível que rege a vida e a estabilidade da Terra. E isso nos leva a refletir. O que essas mudanças significam para nós, habitantes da superfície? Será que estamos diante de um processo natural, previsível ao longo de milhões de anos, ou existe algo mais profundo, ainda desconhecido, influenciando o núcleo da Terra? Cada medida, cada gráfico, cada nova descoberta nos aproxima de respostas, mas também revela o quão pouco realmente entendemos.
Agora, queremos ouvir você. Você acredita que essas mudanças no núcleo da Terra são apenas fenômenos naturais ou há algo mais misterioso acontecendo no coração do planeta? Compartilhe suas teorias nos comentários, participe da discussão e ajude a desvendar esse enigma. E se você deseja continuar explorando os maiores mistérios que a ciência ainda não revelou, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like. Cada vídeo é uma porta para o desconhecido. Cada curiosidade científica nos aproxima de entender os segredos que a Terra guarda há bilhões de anos. Enquanto isso, o núcleo da Terra segue seu curso, silencioso, poderoso, imprevisível e misterioso. Ele pulsa em um ritmo próprio, lembrando-nos de que, por mais que avancemos na ciência e na tecnologia, ainda existem mistérios profundos e invisíveis, escondidos sob nossos pés, que podem transformar a vida na superfície e desafiar tudo o que acreditamos saber sobre o planeta. E assim, encerramos esta jornada pelo coração da Terra, mas o mistério continua. O que hoje é desconhecido pode se revelar amanhã, e cada descoberta é um convite para olhar mais fundo, para questionar mais intensamente e para compreender que na Terra tudo está conectado, desde o núcleo profundo até o ar que respiramos, e até mesmo os instrumentos que usamos para explorar o cosmos. A Terra é viva, o núcleo é seu coração, e cada batida carrega consigo segredos que ainda esperam para serem desvendados.